ser campeão mundial hoje é uma coisa muito pequena, cara. Quando eu olho para as coisas que eu passei atrás e como por erros, por acertos, talvez por milagre, por ajuda de outras pessoas, por companheirismo, por várias coisas que compõem a nossa vida, que me fizeram avançar. E eu ter a chance de compartilhar isso hoje, e sendo um exemplo real, né? Porque quando a gente compartilha as coisas só no campo teórico, acaba perdendo talvez a credibilidade, né, ou a aceitação das pessoas. Então hoje eu sou um exemplo prático. Olha, eu saí daqui, fui até aqui, e essas lições aqui realmente fizeram diferença na minha vida e podem fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, seja lá o que elas estiverem fazendo. Isso para mim é o que é bacana de viver hoje na minha carreira. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Bom, esse episódio de hoje tem uma pequena história aqui para contar para vocês. Ele com certeza foi o episódio mais desafiador desses 70 e poucos episódios que eu já gravei. Inclusive, os que eu já gravei não foram ao ar ainda. Ele foi desafiador por dois motivos. Primeiro, pela envergadura do convidado, né? O Henrique Avancini, como todos vocês sabem, sagrou-se campeão mundial agora em 2018 de maratona. E claro, o cara tá na crista da onda. Até para marcar essa entrevista, esse bate-papo foi super complicado, não por conta da personalidade do Henrique, mas por conta, claro, de agenda dele, compromissos, e o cara quase que não para, né, treinando e viajando e competindo, sem falar nos compromissos profissionais que ele tem, fora a vida pessoal. O Henrique quando a gente gravou essa entrevista faz 2 semanas, ele estava na véspera de ter a primeira filha, a Liz, e se eu não me engano, parece que ela nasceu no dia que a gente gravou, logo depois nós gravamos à noite, ele estava em Petrópolis. E, enfim, então, difícil conversar com o cara, sem dúvida nenhuma. Eu já estou tentando gravar com ele desde que o Ricardo Hirsch, meu amigo, me convidou para uma palestra que fizeram lá no Instituto em Esporte, por coincidência, onde atende a Patrícia Bertolucci, minha convidada da semana passada, nutricionista, no Instituto lá com a Fabiana Murer e com meu amigo também o Cristiano Laurino, ortopedista, aliás, excelente ortopedista por sinal. Então, o Ricardinho me apresentou, eu falei com a Avancini na época, e nós ficamos de gravar. Ele topou na hora e tal, super simpático, mas até a gente conseguir sentar de fato, cada um no seu computador para gravar, se passou aí diversos meses, o que foi bom, porque claro, ele foi melhorando cada vez mais no ranking, foi ganhando cada vez mais destaque e claro, acabou culminando aí com esse título de campeão mundial. E melhor ainda porque depois, no final de 2018, no dia 17 de dezembro, ele foi eleito atleta pelo público, atleta olímpico, prêmio atleta olímpico brasileiro, desbancando aí vários
várias figurinhas carimbadas aí dos noticiários, dos jornais, da grande imprensa. Então a gente tinha mais assunto para falar, a gente tinha o assunto da Liz, a gente tinha o assunto dessa premiação que foi muito legal, a gente tinha o assunto, claro, dele ser campeão mundial, mas o maior desafio, na verdade, foi o seguinte: como ele é uma figurinha carimbada, e aí vocês vão ver que eu brinco a respeito disso na introdução, cara, o cara tem programa de TV no off, vida de biker, o cara tem um canal no YouTube, o cara tem uma assessoria de imprensa de uma multinacional por trás, o cara é um mega campeão, o cara está sendo assediado e o cara está tendo a vida dele explorada em todos os aspectos, desde YouTube, canal off, jornais, revistas especializadas. Eu acho que ele ainda não tinha participado de nenhum podcast até então, eu acabei esquecendo de perguntar isso para ele, mas enfim. E aí, o que eu pensei? Vocês já sabem, quem já está aí acostumado a ouvir o Endorfina Podcast sabe que a linha editorial não é ficar falando dos títulos e dos resultados e de qual é a bicicleta que o cara mais usa ou como é que ele... qual é o tipo de treino. Embora a gente passe rapidamente, na maioria dos convidados, por esses assuntos, por esses tópicos. Por quê? Pelo simples motivo de que se você der um Google, você consegue achar rapidamente no Wikipedia ou no próprio site desses atletas quais são os títulos dele. E isso, enfim, é um campo comum e, enfim, tá cheio de gente competente fazendo isso, não seria eu mais um para fazer isso. Então a linha editorial do Endorfina é aquilo que você já está acostumado. Eu tento ir um pouquinho mais a fundo na personalidade da pessoa, na história dele, o que tornou ele assim, qual é o background dele, qual é o histórico familiar dele, para tentar entender, pela minha curiosidade, claro, gravando isso, passando isso para vocês, para que vocês percebam quem é o sujeito, para a gente ter uma visão mais completa do indivíduo, do ser humano, que acabou se tornando um campeão aí no seu esporte, na sua modalidade, na sua era. Então, como ele era uma figura que está sendo vista e falada e escrita por todos os meios de comunicação, inclusive os não especializados, as grandes mídias, como eu já falei, eu pensei, puxa, cara, como é que eu vou... E ele já falou de muito assunto, é óbvio, né? Inclusive alguns assuntos que a gente conversou aqui na nossa entrevista. Mas aí eu pensei comigo mesmo, tinha preparado uma pauta enorme. Essa pauta tive que mudar por conta de todos esses meses que se passaram, né, desde o primeiro contato ele ter topado e até a gente gravar de fato agora no comecinho de janeiro. Mas aí eu acho que eu consegui selecionar os temas que eu tinha mais curiosidade dentro de uma janela de tempo também que não era ilimitada, né? Nosso programa era para ter durado 1 hora, acabou durando 1h30, porque o cara também gosta de falar, ele mesmo disse isso. Mas o que vocês vão ouvir aqui, quase que com certeza, ou quase que na sua totalidade, vocês nunca viram ou pouco ouviram ele mesmo falar ou alguém escrever sobre esses temas. Por exemplo, a gravidez, que a gente conversou, tudo o que significou para ele esse título mundial, mas aí não aquela resposta release, né? A gente foi a fundo, eu fiz perguntas, eu acho que eu saquei um pouco que é um cara super prático, super exigente, um cara pragmático, um cara super realista, pé no chão. E o mais legal foi que, assim, a descoberta mais legal que eu fiz, e vocês vão descobrir agora, é que ele continua sendo um cara super pé no chão, continua sendo um cara comum. E isso é uma descoberta legal, primeiro porque eu pessoalmente acredito que enfim, qualquer campeão que já passou por aqui, qualquer campeão do mundo, enfim, de qualquer modalidade, qualquer atleta campeão, ou qualquer executivo, ou qualquer médico, ou qualquer empresário que seja líder e campeão no seu ramo, no seu negócio, na sua atividade, ele não é diferente de todos nós, ele simplesmente conseguiu mais sucesso, enfim, por diferentes motivos e tal, mas ele não deixa de ser um ser humano e ele tem que sempre valorizar a história dele, valorizar os outros, valorizar a concorrência, a competição, os outros atletas e valorizar suas conquistas, é óbvio.
E vocês vão perceber aqui através dessa conversa com o Avancini que ele fez algumas revelações aqui que eu acho que são inéditas, pelo menos ele disse que fazia tempo que ele não falava desse ou daquele outro assunto. E, enfim, foi 1h30, a gente pouquíssimo falou de mountain bike, para vocês terem ideia. Claro que a gente passa pelo mountain bike, mas a gente pouquíssimo falou de mountain bike. Ele contou quando foi a grande reviravolta na carreira dele, que na verdade não foi um fato, mas foi uma passagem de tempo que ele teve pela Europa, e quando um diretor esportivo do time que ele treinava na época, lá na Europa, disse para ele que ele não era um cara talentoso. E a partir daí isso tudo determinou o futuro dele, para vocês verem como as histórias são muito curiosas e muito interessantes, né? E a gente conversa isso aqui, e em vez dele ter largado tudo e desistido, ele arriscou, mesmo tendo ouvido e acreditado no que ele tinha ouvido. O mais legal é isso, ele acreditou realmente que ele não era talentoso, porque ele até hoje se julga não talentoso, porque ele é um cara, como eu disse, prático, exigente, um cara realista. Então ele sabia que ele não era talentoso, mas precisou alguém dizer isso para ele. Claro, ele era bem mais jovem, mas alguém precisou dizer isso para ele, para que ele de fato assimilasse isso. Mas em vez de ele aceitar e mudar de rumo, ou enfim, continuar sendo um ciclista medíocre, como ele mesmo diz, ele resolveu dar mais uma chance para ele mesmo, e ele resolveu investir na carreira dele, investir no treinamento. Ele vai contar aqui, já contou isso algumas vezes em alguns vídeos, vocês podem achar, mas aqui ele fala de uma maneira um pouco mais solta e mais livre no sentido de tempo. E aí, claro, a história todo mundo já sabe, o desfecho todo mundo já sabe. Ele é hoje o atual campeão mundial de maratona, e ele vai falar muito sobre qual é o impacto disso na vida dele, o que ele quer com isso, que eu acho que isso talvez seja a mensagem mais importante de hoje. O que um cara com a envergadura que ele tem, com o poder que ele tem de atrair atenção, o que ele está fazendo com isso. E isso acho que é a grande lição do episódio de hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um episódio, como eu falei, que vai ficar na história do Endorfina. Para mim, para vocês terem ideia, a gente gravou à noite, cara, eu sonhei com a Avancini, não lembro o que, mas eu sonhei com a Avancini à noite, de tão animado que eu fiquei com esse bate-papo. Espero que vocês curtam. Quero que vocês deixem depois os seus comentários no post do episódio do Avancini, né, nesse de hoje ou no de amanhã, ou nos que eu fiz aí ao longo dessa semana, para vocês me dizerem se vocês curtiram ou não curtiram. Vão lá nas redes sociais do Avancini, e ele diz aí no final se é ele ou não que responde às redes sociais dele. Eu fiz uma piada, né, porque claro que o cara precisa disso, ele já sabe, a engrenagem onde ele está exige isso dele, e os patrocinadores também, então isso faz parte, ele assimila isso também muito bem, mas ele vai revelar no final se é ele ou não que responde às redes sociais dele. Então vão lá nas redes sociais do Avancini, digam que vocês ouviram essa entrevista. Se você está chegando aqui também só por conta do Avancini, ouça os outros episódios. Já tive Raíza Golão, já tive Jaqueline Mourão, e tem outros atletas, triatletas, ciclistas, corredores, ultramaratonistas de natação, com episódios muito legais, e que todos você acaba aprendendo alguma coisa muito interessante com essas pessoas. E não se esqueçam, né, estou lançando desde a semana passada, de uma maneira meio tímida ainda, mas agora lançamos para valer a campanha do Apoia-se. Se você, além de assinar esse podcast gratuitamente, além de ouvir, de fazer um download, de dar um like, de fazer o seu review no iTunes Store, de dar lá 5 estrelas para mim na loja do iTunes, se você tiver a fim de apoiar, se você acha que o meu trabalho, que é amador, embora eu faça com a maior dedicação do mundo, se ele vale alguma coisa, alguma recompensa financeira, a partir de agora, lá no site endorfinabr.com, você pode clicar ali à direita no logotipo do Apoia-se, e você tem a opção de doar 20, 30 ou 40 reais por mês, para ajudar esse projeto, a financiar esse projeto, e para ajudar eu a melhorar a qualidade técnica, e eventualmente um plano que eu tenho aqui de migrar também uma outra plataforma, o YouTube, para complementar o que eu faço aqui através do podcast. Então vai lá, endorfinabr.com, clica lá no Apoia-se e se informa como é que você faz. E para quem me apoiar com 40 reais por mês, né, o que dá 10 reais por episódio, ganha uma camisa de ciclismo exclusiva do Endorfina, num oferecimento da Join Sports, do meu amigo Eduardo Sarran, aqui de São Paulo, e eu mando ela gratuitamente para quem apoiar com 40 reais por mês
para qualquer lugar do Brasil. Infelizmente, somente do Brasil. Ainda não estamos enviando internacionalmente por conta de impostos e pelo próprio custo do frete. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês curtam. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio muito legal do Endorfina Podcast. Abraço, tchau. Figurinha carimbada nos últimos anos e desde 2018, aquela figura dourada que completa a página central do álbum de qualquer fã, site de esportes, página do Facebook, canal do YouTube ou mesmo os canais mais caretas da TV. O carioca Henrique da Silva Avancini se tornou um atleta tão presente nas telas que de repente temos a sensação de que somos amigos de infância ou daquelas pedaladas de longas horas de muita conversa fiada. Um fenômeno que foi confirmado no final do ano passado, quando o mountain biker recebeu o prêmio de votação popular como o atleta olímpico do ano, superando nomes do calibre da jogadora de futebol Marta, o surfista Gabriel Medina, o canoísta Isaquias Queiroz ou ainda o ginasta Arthur Zanetti. Mais uma vez, este fantástico atleta colocou a bike no centro das atenções dos esportes do nosso país. Será que o Brasil está em vias de se tornar o país da bicicleta? Será que a partir de agora a modalidade passará a ser conhecida como bicicleta de montanha ou ainda deixará de ser anunciada como o abrasileirado mountain bike? De onde será que vem tanto carisma e empatia? É com enorme prazer que recebo hoje aqui o meu convidado mais famoso até agora. Está na hora do Endorfina também tirar a sua casquinha desta figurinha premiada que é o grande e humilde Henrique da Silva Avancini. Bem-vindo, Avancini. Uou, que introdução, hein? Eu não sabia Gostou? Que era tão importante assim. Cara, é só você dar um Google no teu nome que você vai ver, cara. Aí você liga a televisão, tá você lá no off. Aí você abre o Facebook, tá você lá no MTB 90, que aliás eu vou te perguntar no final desse programa se você já é sócio lá do Bob Nogueira e a galera. Porque, pelo amor de Deus, cara, e claro que, né, eu tô brincando aqui, mas com toda a honra e merecidamente você tá na crista da onda agora para ter desbancado o Gabriel Medina, não é coisa pouca, né? É um momento especial como um todo, né, cara? E eu sempre falo que eu fico muito feliz e realizado por viver tudo isso de um prisma, enfim, que eu posso colocar a bicicleta em destaque, né? Então, eu tenho isso como missão na minha carreira, na minha vida, e concretizar isso de uma certa maneira, para mim é muito legal. Tem muita gente falando de mim, tem muita gente falando, citando o meu nome, me expondo a minha imagem, mas o que é mais legal é que eles fazem isso devido ao que eu faço, né, que é pedalar, que é usar uma bicicleta. Então, isso para mim é muito legal, isso para mim é uma realização profissional e pessoal também muito grande. E é mais ou menos de repente, né? Porque isso acho que aconteceu praticamente nos últimos 2 anos de uma maneira mais intensa, você me corrija se eu estiver errado, mas é meio que de repente você se torna uma figura pública, como eu brinquei aqui também na introdução, né? Parece que a gente é teu amigo, de tanto que a gente ouve a tua voz, de tanto que a gente vê você falando, de tanto que a gente lê sobre você. E hoje em dia, né, com as redes sociais, com o YouTube, com o Facebook, a gente acaba tendo essa aproximação, mas de repente você recebe esses holofotes, que é o que você sempre quis, não pelo fato de você estar em evidência, mas pelo fato de que você está em evidência pelo que você está conquistando, e de repente você consegue usar esse destaque para passar a mensagem que você acha importante, que você valoriza, e isso é um privilégio gigantesco. Cara, uma das coisas que eu vivo, Michel, que eu acho mais legal, que era uma coisa que eu almejava muito, era não ser famoso. E eu não sou, de fato, um atleta famoso, né, hoje no cenário esportivo brasileiro, mas eu sou um atleta que tem um engajamento e tem uma fidelidade do público enorme. E isso para mim é muito legal, porque eu vejo que a minha carreira ela tem um sentido maior, além dos resultados esportivos. Não que isso seja uma coisa errada, mas isso era uma coisa que eu buscava, que eu almejava. Não estou falando que o atleta que busca a superação esportiva, o resultado esportivo por si só, não tem essa nobreza, muito pelo contrário. A vida do atleta de alto rendimento, do atleta olímpico, ela já
já é uma vida cheia de lições, cheia de aprendizados, com muitas coisas a serem compartilhadas. Mas eu sempre quis que a minha carreira ela chegasse a um nível de destaque, ou se eu alcançasse esse nível de destaque, que fosse por coisas maiores, que fosse para fazer realmente diferença na vida das pessoas, ou por princípios, ou um meio que eu defenda. E viver isso hoje é muito legal. Então, essa proximidade das pessoas comigo é muito bacana. Essa questão que não é... Eu não ando nas ruas e as pessoas querem simplesmente tirar uma foto comigo e virar as costas e irem embora, né? As pessoas, elas ficam felizes quando elas me veem por gostar do que eu venho fazendo, por ver que eu falava algumas coisas 5, 6 anos atrás, alguns anos atrás, e que às vezes parecia até absurdo, em algumas ocasiões até arrogante, ou, enfim, acho que eu fui muito julgado já de várias maneiras, e hoje as pessoas conseguem ver e entender coisas que eu falava alguns anos atrás, e acho que é por isso que tudo ganha mais força, assim, e eu acabo tendo esses seguidores mais vigorosos, assim, isso para mim é muito legal, isso para mim é muito bacana, e eu em tudo que eu faço, em termos de mídia, produção de conteúdo, as coisas que eu compartilho, as entrevistas que eu dou, como essa que eu estou dando para você agora, são conteúdos que eu sempre pondero se fazem sentido ou não, pensando nesse panorama, né? Então, poxa, eu fico, cara, muito feliz de estar vivendo esse momento e de ver uma coisa que eu amo, que é o esporte e a bicicleta, crescendo de uma certa maneira pelos meus feitos. E quem que te ensinou isso? De onde que você aprendeu? Porque muito disso que você falou, e eu imagino que você tem aí uma bela de uma assessoria de imprensa aí através da Cannondale, da Dorel por trás, eles vão estar captando isso daqui é a pessoa que vai estar ouvindo aí, fazendo o clipping de imprensa teu, o cara tá gargalhando de felicidade, porque é exatamente isso que as marcas buscam hoje. Você pode não ter 1 milhão de seguidores no Facebook ou no Instagram, mas você tem um alto índice de engajamento, você passa uma mensagem, um conteúdo que tem relevância, e não é só uma imagem, um rostinho bonito, ou dessas fashion stars, sei lá como é que é o nome, dessas meninas que ficam postando lindíssimas, e não estou desmerecendo elas, mas elas estão lá para fazer propaganda de um produto, de uma bolsa, de um sapato, de um tênis, e você não, você quando abre a boca, né, em cima da bicicleta a gente não vai nem precisar falar muito aqui, porque todo mundo já está cansado de saber das tuas qualidades, das tuas virtudes. Mas a hora que você abre a boca para falar, a gente percebe, além dessa tua calma e da maneira bacana de se expressar, que você tem conteúdo e você realmente está usando esse teu trabalho, né, como mountain biker profissional e mega campeão, para levar uma mensagem além do que simplesmente, eu sou o bonzão, eu sou o cara melhor, eu sou o campeão. Que seria muito leviano aí da tua parte, e é muito leviano de quem se apoia nisso, porque um dia isso acaba, a gente sabe disso, né? Daqui a pouco você não vai estar mais no topo, e isso é normal, mas você pode continuar com essa mensagem e transformar de fato a vida das pessoas ou o mundo através das suas mensagens. Cara, é até interessante você falar isso, porque geralmente eu tenho uns argumentos um pouco mais calorosos com a galera de mídia que tá à minha volta, né? Então, às vezes é o pessoal do grupo Dorel, ou Red Bull, ou enfim, Ministério dos Esportes, Comitê Olímpico, o que seja, porque eu tenho uma resistência muito grande, né? Acho que você tem noção, a gente ficou tentando marcar essa entrevista durante algum tempo. Hoje eu sou bastante ocupado com coisas boas, então sou feliz por isso, mas eu seleciono muito, cara, o que eu vou fazer, e muito nessa linha. Então, às vezes, para um cara que está produzindo mídia, né, está fazendo uma assessoria de mídia para alguma empresa, se um atleta fala para ele que ele não quer fazer, como eu falo algumas vezes, que eu não quero fazer uma pauta, por exemplo, para a Rede Globo,
porque, enfim, vai contra o meu princípio de ir ao ar num programa que tem um mega alcance, mas que eu vou aparecer talvez 90 segundos, 2 minutos, não vou mostrar o meu esporte e de alguma maneira a linguagem que será utilizada vai amadorizar a minha modalidade. Então, eu defendo muito essa coisa de o que eu fizer, o que eu produzir, tem que ter uma certa profundidade. Às vezes eu erro pra caramba, como por exemplo, hoje a pauta do meu programa do Vida de Bike no canal Off é produzida por mim, então eu faço todos os espelhos bacana, de todos os episódios, porque é uma coisa que eu busco. Então, assim, se eu vou fazer isso, cara, tá na televisão é uma coisa, mas tá na televisão e aproveitar essa chance para levar mensagens legais, para dividir, compartilhar minha vida de um jeito que eu acho que possa agregar alguma coisa para as pessoas, é diferente. Isso para mim tem valor. Então, assim, acho que demora muito você cruzar a linha, sabe? Até eu chegar no momento que eu tô chegando de realmente as pessoas, não, isso tem muito valor, porque assim, nos últimos anos eu fiquei batendo nessa mesma tecla e era uma coisa, entre aspas, errada ainda, né? Porque eu já poderia ter um certo destaque e eu relutava contra esse destaque porque eu falava, não vou fazer, tive outras oportunidades de ir para televisão e não queria fazer enquanto eu não tivesse autonomia suficiente para produzir alguma coisa que tivesse um conteúdo, que tivesse um valor segundo os meus olhos. Assim como você falou, não é que os outros tipos de conteúdo não tenham valor, mas exato, é o que eu vejo que eu, Henrique Avancini, posso produzir de maior valor. E, cara, eu não sou nenhum apresentador de televisão, eu não tenho esse talento para ser um blogueiro, um youtuber. O que eu tenho de valor é poder compartilhar a minha história, cara. Então, eu sou um cara que bateu muito a cabeça, que olhando, até legal porque tá rolando essa hashtag do 10 Years Challenge no Instagram, e eu tava lembrando onde que eu estava 10 anos atrás e como a minha carreira estava andando, e quando eu olho para onde eu estou hoje, cara, para mim tem assim uma quantidade de lições, cara, de momentos que eu cresci, que eu acho que tem muito valor para eu não compartilhar com as pessoas. Então, poxa, eu falar que sou um campeão mundial por si só, eu acho que, putz, isso seria um desperdício e um egoísmo meu enorme, porque, sendo muito sincero, ser campeão mundial hoje é uma coisa muito pequena, cara. Quando eu olho para as coisas que eu passei atrás e como, por erros, por acertos, às vezes talvez por milagre, por ajuda de outras pessoas, por companheirismo, por várias coisas que compõem a nossa vida, que me fizeram avançar. E eu ter a chance de compartilhar isso hoje, e sendo um exemplo real, né? Porque quando a gente compartilha as coisas só no campo teórico, acaba perdendo talvez a credibilidade, né, a aceitação das pessoas. Então hoje eu sou um exemplo prático. Olha, eu saí daqui, fui até aqui, e essas lições aqui realmente fizeram diferença na minha vida e podem fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, seja lá o que elas estiverem fazendo. Isso para mim é o que é bacana de viver hoje na minha carreira. Show. Você é um cara exigente com você mesmo, né? Cara, você é um cara que é difícil de se agradar, você é difícil de se contentar. Eu sou, em alguns momentos, até um pouco demais. Isso já foi até um grande problema para mim, de não conseguir aproveitar ou curtir as coisas que eu conseguia construir, os passos que eu conseguia construir. Então, hoje, o que eu mais mudei, amadurecendo na minha vida, foi, eu ainda busco mais coisas, eu ainda busco a minha evolução, eu ainda me questiono muito, eu ainda acordo tentando buscar novas perguntas para encontrar as possíveis respostas, mas quando eu avanço, cara, quando eu conquisto alguma coisa, eu paro, respiro e curto aquele momento. Hoje eu me permito absorver as minhas conquistas. A gente vive muito às vezes nessa busca como atleta, né, de querer melhorar, de querer crescer, e quando a gente cresce,
a gente já está falando do próximo objetivo. Exato, Quando a gente ganha uma, a gente quer ganhar duas. E exato. hoje eu consigo curtir muito mais o meu processo de evolução, eu consigo ter um prazer muito maior na minha preparação em si, por simplesmente, em alguns momentos, eu parar, sentar e apreciar o que eu construí. E depois que eu faço isso, facilita muito os próximos passos. A jornada ela fica muito mais encaixável, assim, né? Muito mais fácil você construir o quebra-cabeça quando você para e analisa também o que já foi feito, né? E como foi feito, o que deu certo, o que deu errado, e aí você busca avançar. Isso foi uma das coisas que eu mudei mais, talvez nos últimos 2 anos, principalmente após os Jogos Olímpicos do Rio. Talvez tenha sido um comportamento meu, né, comigo mesmo, que eu tenha alterado mais. E isso, você deve isso em grande parte ao trabalho também com um psicólogo que você faz, uma psicóloga, né, se eu não me engano, não sei se mudou, mas teve um vídeo também que eu vi teu no YouTube semana passada, que é uma psicóloga que faz um trabalho aí pré-Jogos Olímpicos com você e com certeza te ajudou, ou você acha que é um caminho contínuo e eventualmente também essa moça te ajudou, um trabalho de acompanhamento psicológico te ajudou, ou você acha que é uma coisa que vem crescendo, afinal de contas você está com 30 anos, né? Você falou do 10 Years Challenge. Cara, com 20, o sujeito com 20 e o sujeito com 30 muda completamente a vida e a gente sabe disso, né? A Isabelle te ajuda muito, porque a gente tem uma mulher boa do nosso lado também, é sempre uma pessoa tão próxima da gente, né, que está com a gente todos os dias, também são pessoas que acabam sendo nossos balizadores de comportamento, né? Como é que é essa tua relação? Você acha que foi um amadurecimento do Henrique como um todo, envolvendo o casamento, o passar dos anos, toda a preparação psicológica, ou pesou mais para um lado ou para o outro? Poxa, cara, eu não gosto de apontar muito coisas como fatores isolados. A Alessandra Dutra, que hoje é a minha psicóloga, ela começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com ela em 2015, e a gente faz um trabalho muito voltado para a preparação esportiva em si, para a preparação psicológica esportiva em si. Então, é muito mais voltado para o meu momento competição. Uhum. Obviamente, ela é uma pessoa fantástica, fora do sério, assim, muito fora da curva, e acabou agregando muito para minha vida como um todo. Mas não só ela, cara. Eu acho que todas as pessoas à minha volta, principalmente as circunstâncias. Eu busco ser uma pessoa que se mantém aberta às lições da vida, né? O que a vida traz para mim, eu tento tirar o que é bom daquilo. Então, para mim, os Jogos Olímpicos em si, a corrida em si, ela não foi tão impactante, não é o momento olímpico em si, mas tudo que envolveu a aproximação até os Jogos, tudo que envolveu o dia dos Jogos em si, tudo que envolveu o pós-Jogos, me fez reestruturar muita coisa na minha vida, me fez ponderar o que era importante e o que não era para mim de fato, de uma ótica diferente. Então, assim, são episódios que acontecem na vida, e isso acontece direto, cara. Às vezes é uma colisão que eu tenho durante um treino meu, é uma queda, é uma lesão, são pequenas coisas assim que... É a soma de tudo que você vive, né, nessa tua vida como um ser humano, que por acaso também é um atleta. Exatamente, cara. Eu acho que assim, tem duas maneiras da gente enxergar a vida, cara. Tem muita gente que fala que eu sou e tal, eu sou assim, meu temperamento é assado, eu realizei isso, eu sou o campeão disso ou daquilo. E eu gosto de ser um cara que eu me vejo em constante mudança, cara. Então, assim, se você conversar comigo daqui a um mês, muito provavelmente eu terei visões diferentes, porque eu busco isso Você está crescendo em constante evolução,
é o que eu busco. Às vezes, não necessariamente eu estou sempre evoluindo. Acho que quando Tem você isso, busca, quando você se abre muito para novas coisas, em vários momentos você dá passos atrás. E isso acontece comigo direto, só que hoje eu entendo que isso faz parte também do processo. Então eu aceito, de uma certa maneira, dar 1, 2 ou 3 passos atrás, porque eu quero dar 5 ou 10 para frente. Claro. E eu acho que esse é um equilíbrio legal, cara. Viver a vida assim, tá aberto a isso, a esses altos e baixos, e respeitar enfim, o que a vida te traz é o que faz a gente realmente crescer. E hoje eu me sinto muito mais em equilíbrio nesse sentido. Entendi. A gente está gravando esse episódio agora no dia 16 de fevereiro. Você está em vias de se tornar pai a qualquer momento. Aliás, se esse podcast aqui acabar daqui a pouco é porque o Henrique foi com a Isabelle para conhecer a Liz. Mas você acha que o fato de você estar há 9 meses, né, descobriu que vai ser pai, isso também esse último ano, 9 meses, isso também te ajudou a amadurecer? Bom, a paternidade é uma coisa que para mim ainda não é concreta de fato, né? Eu tô nas vésperas aí do nascimento da nossa primeira filha, e foi uma coisa que mexeu muito comigo. Era algo que eu desejava muito, eu queria muito ser pai. Para mim é um dos meus grandes sonhos, talvez o meu maior sonho na minha vida é, é me tornar pai. E assim, quando a Bela engravidou, para mim já foi uma coisa que foi um impacto muito interessante. Assim, era difícil tirar o sorriso do meu rosto. Toda vez que eu lembrava, traz uma alegria muito grande. Obviamente traz a responsabilidade, tem aquela coisa da apreensão, mas para mim o sentimento maior é de alegria, assim, aquela coisa de poxa, eu tenho sempre tive bons motivos, mas agora eu tenho um motivo maior do que qualquer outra coisa. E isso eu acho que alimenta muito essa coisa que eu tento cultivar dentro de mim, que é de buscar ser uma pessoa melhor. Acho que ser pai, poxa, te instiga demais isso, sabe? É uma coisa que eu lembro que você é pai, eu quero imediatamente ser alguém melhor. Então isso é impressionante. Assim, é um momento legal de viver como casal. Acho que o casal amadurece um absurdo. Eu tenho uma história bastante longa, né, com a minha esposa. A gente tem 11 anos de relacionamento, mais de 5 anos de casados. Então a gente começou a namorar bem jovens ainda. Quando a gente começou a namorar, eu não era uma celebridade esportiva, né? Eu era um piloto júnior. Ela nem sabia o que era competição de bicicleta, ela nem sabia o que era o mountain bike ou ciclismo como um todo. E hoje ela é uma das pessoas mais importantes na minha carreira, além de ser uma pessoa importante na minha vida, né, como um todo. Dentro da minha carreira, no papel específico de competidor, ela tem uma importância enorme. Ela é super envolvida com a minha vida profissional. A gente sabe separar muito bem os momentos, enfim, as exigências que eu tenho. Ela sabe respeitar isso, sabe ser muito parceira mesmo, e é legal. E a paternidade é um momento diferente, assim, traz obviamente exigência de novas adaptações da minha parte, da nossa parte, mas é muito legal, cara. Eu acho que é só um exemplo mais claro do que a gente tem com uma certa frequência, né, cara? Acho que como atleta você vive esses momentos marcantes repetidas vezes, só que a gente às vezes acho que a gente não absorve, né? Como a gente absorve uma gravidez, a chegada de um filho. Mas é um momento bacana, tem me mudado bastante. Acho que é só o princípio ainda. É isso aí, você vai ver, é muito bacana. Parabéns aí para você já desde já. Você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção e eu anotei aqui que eu queria te perguntar. Em que você acreditava
vamos dizer, no comecinho da tua carreira como profissional, a hora que você resolveu se tornar um profissional, a hora que você percebeu que você já estava sendo um profissional, o que você acreditava nesse comecinho e que foi mudando com o passar dos anos e hoje você já não acredita mais? O que mudou? Se você puder isolar uma coisa assim, talvez a mais importante ou a que primeiro vem à tua cabeça. Você acreditava nisso? Você achava que era daquele jeito e hoje, com 30 anos, um título mundial nas costas e tantos outros títulos, você já não acredita mais e mudou? Eu vou tentar explicar de uma ótica temporal na minha carreira, em relação a talento, que é uma coisa que eu falo muito, repito várias vezes e às vezes muitas pessoas não conseguem compreender. Que você não é talentoso, né? Eu acho eu falar isso um certo absurdo, ou talvez um exagero, uma tentativa de ser humilde, e não é nada disso, é uma coisa que eu realmente acredito. E o porquê disso, né? Eu comecei muito novo a pedalar, com 8 anos de idade eu tinha minha primeira mountain bike, meu começo foi muito por acaso, acho que é uma história bem conhecida já. Meu pai me incentivou muito, e assim, eu cresci como biker, então os primeiros, vamos colocar 10 anos em cima de uma bicicleta, foram os anos da crescente paixão por pedalar. Então assim, eu gostava de pedalar, eu gostava pra caramba de marcar tempo, eu gostava pra caramba de ir pra corrida e gostava mais ainda de ganhar a corrida. Então eu desenvolvi essa coisa de querer viver aquilo ali. Então, para mim, uma das coisas mais legais, ou a mais legal da minha vida, era subir numa bicicleta, fazer força, ficar subindo e descendo, ir para uma corrida e ganhar de todo mundo. E simplesmente porque eu gostava muito de treinar, e depois eu gostava de testar esse meu treinamento numa competição. Então era muito assim, eu sempre gostei muito de treinar, eu treinava muito sozinho, saía de madrugada, acordava 3 horas da manhã para treinar e treinava de noite, eu sempre arrumava tempo para treinar, e isso era uma coisa que me gerava prazer, e a competição para mim sempre foi um lugar de entregar e de testar o meu treinamento, então eu sempre vi a competição muito nesse sentido. Uhum. Passado esses 10 anos, eu já tinha títulos brasileiros nas categorias de base, já era campeão pan-americano júnior, eu já tinha o melhor resultado da história de um brasileiro no campeonato mundial, mas assim, eu era um cara bom, muita gente falava que, poxa, eu possivelmente seria o melhor elite do Brasil e uma tal, promessa. E tudo mais. Era uma promessa, eu ouvia muito isso, eu era promessa e tal, do futuro e blá blá blá, e chegou um momento, cara, que e eu escutava sempre uma coisa que, mas o esporte é lá fora, você tem que ir para fora e tal e tudo mais, e chegou um momento, já tinha feito algumas competições isoladas no exterior, chegou um momento com 19 para 20 anos que eu quis ver realmente, poxa, eu acho que isso é onde eu tenho que investir, eu acho que, poxa, eu tenho que tentar construir o meu caminho no cenário internacional e ver se eu realmente sou um cara bom, se eu vou conseguir ser um cara muito bom, né? E até então, a minha visão era, você tem um talento, você precisa de um ambiente de ferramentas para se desenvolver. E aí eu tinha que ir para um lugar para chegar numa equipe, entrar numa equipe, crescer para uma equipe melhor, estar competindo com os melhores, e se eu fosse bom, eu só precisava fazer a mesma coisa que os outros, que eu ia eventualmente ganhar deles, ou perder deles, ou ficar, enfim, em um nível muito bom. Então era uma conexão muito óbvia. Então quando eu fui para a Europa, a minha ida para a Europa foi uma aventura por si só. Em 2009, no começo do ano, peguei todas as minhas economias, fui para o Chipre para fazer um campeonato de abertura de temporada, passei um aperto absurdo lá, acabei sendo o melhor sub-23 nesse que era o principal campeonato de abertura da temporada na Europa, até então. Sem equipe, você como um atleta individual. Sem equipe, cara. Cheguei, ia pedalando para as provas, pedalava de 50 a 60 quilômetros, fazia a prova e voltava pedalando. Isso, perrengue máximo. Meu. Não, assim, foi perrengue master, cara. É uma história
complexo. Para mim foi uma das experiências mais marcantes na minha vida, até num sentido espiritual também. E assim, eu cheguei no chip e deu tudo errado, com reserva e tal, não sei o que, eu não tinha dinheiro no bolso, e eu acabei tendo que depender de arrumar um teto para dormir, e não tinha o que comer, e eu acabei tendo que competir bem o suficiente para ganhar a premiação em dinheiro para pagar sempre a minha semana subsequente. Acabou que no final dessas 4 semanas uma equipe apontou interesse em mim e eu acabei voltando de lá com um contrato assinado para 2 anos na Europa. O restante dessa temporada de 2009 e para a temporada de 2010. E aí eu fui para a Europa, acabei ficando até final de 2011. Fiquei 3 anos na Europa, vivendo na Itália, competindo as principais provas na Europa. E assim, eu tinha um treinador, eu tinha a estrutura da equipe, a gente tinha um alojamento, a gente tinha os equipamentos que eram equipamentos bons. E com o tempo, cara, eu vi que eu não estava indo muito para frente, que eu era assim, eu continuava sendo um cara, poxa, bom, que andava bem. Quando eu vinha para o Brasil, eu ganhava as provas aqui, mas assim, eu não fazia diferença, cara. O meu nível para um cara que ganhava uma Copa do Mundo era um absurdo de diferença. Então, assim, a análise óbvia depois de 3 anos na Europa era o quê? Acho que eu já falei isso algumas vezes, mas foi a análise do meu team manager da época, que ele virou para mim e falou: olha, você não tem talento para competir aqui, você não tem a capacidade para competir no nível desses caras. Você tem que rever a tua carreira, tu tem que competir no Brasil, vai terminar, volta para tua universidade, que tu abandonou para vir morar fora aqui, porque você não vai, cara, depois de 3 anos aqui competindo, e assim, eu não tinha tido tinha resultados bons, pontuais, mas era um atleta bom mediano. Para despontar a nível internacional, estava muito, muito distante. E o cara me falou isso. E, analisando por essa ótica de talento, o cara estava correto. Acho que assim, depois de uma experiência de 3 anos, eu já tinha 10 anos me desenvolvendo como atleta. Fui para a Europa, 3 anos competindo, não tive um grande boom. Tive alguns resultados expressivos, mas não tive nada em grandes provas que os caras pudessem falar: poxa, esse cara, ele vai ser bom. Você era só mais um lá, um corredor bom, mas mais um, né? Eu era mais um, assim, a gente está falando de competir com os melhores do mundo. Exato. Quando você vai para a Europa, não são poucas pessoas tentando isso. Exato. Não são poucas pessoas com as ferramentas para isso. Então, eu ainda era um cara bom, mas, pô, para você viver bem do esporte, para você ser um cara de destaque, você tem que ser bom pra caramba. E aí, assim, para mim, isso foi uma experiência que dava esse resultado. Eu não era suficientemente talentoso. Ponto. Eu retornei para o Brasil em 2012, num projeto emergencial da Confederação, que para mim foi uma bomba. Tomei, muitas críticas nas costas nesses Jogos Olímpicos, através desse processo de classificação. E eu acabei reconsiderando muita coisa na minha carreira. A partir de um momento de 2012, do começo, mais ou menos um pouco antes do final do primeiro semestre, eu determinei com as pessoas que trabalhavam comigo naquela época que eu ia mudar, cara. Que a partir daquele momento eu ia começar a construir uma característica minha, que seria a certeza de que eu ia treinar mais do que qualquer outro cara no mundo. Então, assim, se eu não tinha o talento suficiente, se eu não queria tomar nenhum outro caminho que não era correto, eu ia tomar um caminho mais difícil. Então, assim, eu determinei, não, eu vou continuar tentando ser atleta profissional, vou continuar tentando ter êxito nisso, só que eu vou fazer do jeito mais radical. Eu vou treinar mais que todo mundo, eu vou me dedicar mais que todo mundo. E eu comecei a ler pra caramba, eu estudava, eu ligava para as pessoas, eu tentava buscar informação, tentava buscar oportunidades e treinava, cara, e treinava pra cacete, mas treinava, assim, absurdos em relação à quantidade de sessões, em horas, as coisas que o quantos estímulos de recuperação que eu dava pro meu corpo.
E eu fui fazendo isso durante alguns anos, até construir realmente uma capacidade de treinar mais do que qualquer outro atleta. E isso foi me gerando uma certeza, principalmente com o passar dos anos, quando eu fui acabei tendo mais contato com atletas, né, de nível mundial, de alto nível mundial, de que, assim, era uma certeza realmente, né? Era uma coisa muito palpável. Poxa, ninguém conseguia ou ninguém treinava do jeito que eu treinava e como eu treinava. E isso me gerou um outro estágio na minha vida, que foi esses anos de 13, 14, 15, até os Jogos Olímpicos 16, que foi muita gente me questionar se isso fazia algum sentido ou não. Se isso, poxa, no final das contas, me jogou para um nível acima, mas assim, eu ainda não era um cara top. Eu ainda era um cara mediano, agora na elite, não era mais um mediano sub-23, mas era um mediano na elite, então isso é um nível já muito mais avançado, mas ainda era um cara medíocre, não era um cara que chamava atenção. Obviamente, falando, né, mais uma vez, de ser medíocre no alto rendimento, você já está num grupo de pessoas bastante restrito. Exato. Mas não era uma coisa que nenhum especialista da modalidade olharia para mim, para o Henrique Avancini, e falaria que eu seria campeão mundial, eu seria o número 2 do ranking mundial de cross country. Isso é uma coisa completamente absurda para ser dita por qualquer especialista. Só que todo esse processo gerou o momento que eu vivo hoje. Toda essa sobrecarga que eu gerei em mim mesmo, toda essa busca de querer fazer com que o meu corpo evoluísse, que a minha mente evoluísse, que a minha capacidade esportiva, que a minha capacidade intelectual dentro da minha modalidade crescesse e avançasse, gerou um calo, ou uma carcaça esportiva, né, uma carcaça de atleta, que hoje, quando eu olho para os caras, eu sei que eles não têm. Então, toda essa desvantagem que eu tive, da ausência de talento lá atrás, depois do excesso ou da sobrecarga que eu fiz de preparação, de tentar buscar a evolução de um jeito muito mais agressivo, acabou gerando em mim uma experiência. É aquela história de você ir para um mesmo lugar, indo por uma estrada asfaltada ou indo por uma estrada de terra. Exato. Então, assim, a experiência do caminho que eu pude absorver, que eu pude agregar para mim hoje, ela tem valor. Isso para mim é o diferencial que eu tenho. Então é por isso que eu olho para trás, eu olho para minha história como atleta, e hoje eu afirmo assim categoricamente que eu ainda hoje não sou um cara talentoso, e mesmo assim eu sou um cara que consegue disputar com os melhores do mundo na modalidade, porque o processo me moldou a viver esse momento. Então, você pode dizer que eu vou durar muito menos tempo no ápice do que os caras, enfim, eu sofri muito mais, enfim, tive que contar muito mais com a sorte do que alguns atletas. Mas a minha mensagem é que sim, é possível você chegar no mesmo ponto final não sendo um cara extraordinariamente talentoso. Não precisou ter nascido na Suíça ou enfim, né, ter comido sucrilhos americanos para andar bem. Exatamente. Acho que essa é a mensagem que eu avalio legal. Da minha carreira esportiva, né, da minha jornada. Então, agora eu fiz aqui depois duas anotações aqui pra gente não perder o fio da meada. Quando o cara te falou isso, você reagiu, você ficou super mal? Qual foi a tua reação no momento? Olha, Henrique, volta pro Brasil, vai estudar, enfim, ou compete lá porque você não tem chance aqui. Naquele segundo, naquele instante que, pô, você moleque,
ainda, né, sonhando, né, e quando a gente é garoto a gente sonha pra caramba. De repente o cara chega e te dá uma esfregada dessa na cara que provavelmente foi o melhor conselho que você já recebeu até hoje, né? Eu vou fazer essa pergunta no final. Mas como é que você reagiu naquele momento? Cara, assim, eu sempre respeitei muitas pessoas, eu respeito muitas pessoas, principalmente quando, igual esse cara, ele já tinha campeões mundiais no currículo dele, né, como diretor esportivo, então não era um Não qualquer era me um qualquer falando um. isso, exatamente, mas eu sempre fui bem teimoso, cara, eu sempre tentei não provar que, eu nunca fui muito esse cara de querer provar que as pessoas estavam erradas, sabe? Mas assim, de querer provar para mim mesmo que talvez tinha um outro jeito, sabe? Tem um outro caminho, não, que eu tenho que tentar alguma outra coisa. Então, eu sempre tentei me adaptar com as coisas assim. Eu sempre fui um cara muito matuto, né? De uma certa maneira, mas talvez a principal lição que meus pais me deram, cara, pela nossa história de vida como um todo, foi de sempre continuar buscando, cara. Então, assim, eu sempre vi meus pais passando por uns momentos muito, muito difíceis, principalmente materialmente, e eu sempre vi os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, se esforçando um absurdo para fazer as coisas acontecerem. Por mais que era assim, era difícil ver uma solução, era uma coisa que estava meio que, sabe quando está fadado ao fracasso, que não tem Sim. muito luz no túnel, mas ainda assim você continua cavando porque você acha que vai sair do outro lado. Você reconheceu que você não era talentoso ou você demorou a entender que talvez ele tivesse razão e de fato você não era talentoso para que você chegasse à conclusão de buscar uma outra alternativa, como você acabou de narrar, que ia ser muito mais trabalhosa, muito mais difícil, mas eventualmente seria uma alternativa viável para que você chegasse a ser um corredor de sucesso? Não, vou tentar colocar assim. Durante 10 anos eu ouvi que talvez eu tinha um talento, ou talvez sim, talvez não, tal, não sei o quê. Em 3 anos eu tive a oportunidade de responder essa pergunta. O que esse cara falou, na verdade, era uma coisa que no meu fundo, no meu íntimo, eu sabia. Sabia, isso que eu Não era imaginei. talentoso. Entendi. Carimbo, ponto, entendeu? Não era. Entendi. O cara só assinou uma coisa que dentro de mim, no meu profundo, eu já sabia. E quando Que eu você estava é tentando. quando você é um cara verdadeiro com você mesmo, por mais que externamente ou na superfície você não queira aceitar ou você tenha problemas em admitir, mas no fundo você, por ser exigente, eu imagino que você sabia de fato disso, embora talvez nunca ninguém tivesse te dito, e quando o cara te disse, a ficha caiu, né? Cara, assim, é o aval de uma teoria, sabe? Aham. Eu já vinha me questionando, poxa, e chegou um momento que eu realmente vi, cara, eu não tenho naturalmente o que é necessário para andar com esses caras. Não adianta se os caras treinam 15 horas, se os caras fazem esse tipo de protocolo de treinamento, se os caras fazem esses tipos de teste para se preparar, se eu replicar, eu não vou ganhar É. desses caras na prova. Eu não Agora, vou Henrique, conseguir replicar o resultado. você não desistiu de ser atleta por conta dessa resiliência que você acabou pegando um pouco dos teus pais, ou talvez alguma coisa genética que você aprendeu na vida, porque também poderia ter sido muito simples, né, entre aspas, tipo, beleza, cara, vou botar a mala na bike, a bike na mala e vou voltar pro Brasil, fazer umas corridinhas lá e vou tentar extrair o máximo, mas vou voltar a estudar e vou seguir minha vida. Você optou em não desistir. Isso eu acho que é legal pra caramba, essa mensagem, né? Que eu acho que você deve valorizar também até hoje. Isso, né, isso que você falou seria completamente aceitável. O Exato. que talvez tenha sido um dos pushes, né, um dos combustíveis é, mais essenciais para eu ter tomado um caminho diferente, foi que eu não queria ser mais um, cara. Então, assim, eu me dispus desde de novo ou a falhar tentando ser alguém diferente, tentando ser alguém que fizesse alguma coisa diferente,
mas eu não queria ser mais um, cara. Eu não queria ser. Eu tinha um desejo muito grande em mim de não querer, de não ser mais um campeão brasileiro, entendeu? Mais um cara que vencia todas as provas no Brasil. E, de novo, não que isso não tenha sua beleza, não que isso tenha seu mérito, mas eu não queria ser uma história repetida. Entendi. Eu queria ter o meu caminho, eu queria abrir um caminho novo. E acho que foi por isso que eu falei, não, cara, eu vou continuar quebrando pedra, vou continuar tentando, e acho que o percentual, cara, de sucesso que eu tinha, de chances de sucesso que eu tinha, acho que era mínimo, cara. Ainda hoje, olhando Mas para hoje, trás, fisicamente, com toda essa estrutura que você tem, vai no centro da Red Bull na Áustria, vai sei lá para onde. Cara, fisicamente, se a gente for pegar os teus resultados ergométricos, VO2 e todos os outros testes, eu não sei se você já foi testado lá pelo Irineu e tal no NAR. Cara, você é um cara mediano, você é um cara acima da média ou você é um cara abaixo da média? hoje, quando você olha meus testes, isso é interessante, cara, porque o meu corpo, o meu metabolismo, ele mudou. Eu acredito muito no quanto que você é capaz de gerar mudanças em si próprio, né, em um nível que às vezes a gente não imagina. Então, assim, como júnior, eu era um cara bom, como sub-23, eu era um cara mediano, como elite, eu já era um cara que chamava atenção. Hoje, os meus números são quase que impressionantes, são números muito expressivos. E isso acho que só alimenta a minha teoria, né, do meu dia a dia, da minha preparação, que é possível certas coisas você construir também, inclusive certas alterações metabólicas. Você Então, diria que você se transformou num atleta superdotado? não, Fisicamente? não, eu sou um cara muito desenvolvido em todas as vertentes. Então, o que que eu busquei fazer? Se eu tinha uma aptidão física, essa aptidão física eu desenvolvi de uma forma mais profunda possível. Até que Entendi, hoje, quando eu faço um teste fisiológico, a minha aptidão física, ela chama atenção. entendi, Mas eu não sou um cara que subia ia fazer algum teste e chamava, era uma coisa que saltava aos olhos. Assim. O meu primeiro teste, né, no processo de contratação da Red Bull, quando você é um atleta de performance, de um esporte olímpico, você recebe uma sinalização de interesse, e aí o atleta ele tem que ir para a Áustria, para o centro de treinamento da Áustria, e você fica um pouco mais de uma semana é, enclausurado ali naquele centro de treinamento de análise, fazendo testes, e isso sem nenhuma garantia que você sim, será de fato um atleta Red Bull. Então aham, eles te analisam, eles vão te fazer todo o teu mapa psicológico, motor, fisiológico, para avaliar e dar o ok para a Red Bull corporação te fazer uma proposta ou não. Então, quando eu fui fazer esses testes, eu já era um cara, um piloto ok, já vinha fazendo alguns resultados, tinha já top 30 em Copa do Mundo na Elite, já estava no top 20 na época, se eu não me engano, do ranking mundial. Então já era um cara medíocre, né, um cara mediano de elite mundial. Não era um ninguém, mas não era um atleta, né, mais uma vez, que chamava atenção. Não era um cara que ia para os livros. E aí, quando eles fizeram a devolutiva para mim, ao final do bloco de análise, de teste, eles trouxeram alguns parâmetros, né, do que são caras que analisam só atletas de altíssimo nível mundial, e eles trouxeram os parâmetros, né, com esses atletas, aham. dos meus testes com esses atletas, e eu lembro que eles ficaram muito chocados com a minha reação, porque eu fiquei super feliz,
porque tinha muitas coisas, eu estava na média ou no vermelho. Eu tinha poucas coisas acima da média. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, tem muita coisa que eu posso melhorar ainda. Eu tenho muita margem de melhora. Eu estou muito longe ainda do que eu consigo desenvolver. Então, assim, eu fui para o meu lado, na minha parte psicológica, assim, eu era um cara medíocre para um atleta de alto rendimento. Então, assim, caramba, pô, se eu começar a trabalhar nisso, eu tenho muito para melhorar aqui. E a última vez que eu fui fazer testes lá, eu saí de um cara medíocre, dentro de centenas e centenas de atletas de alto rendimento, e eu bati boa parte dos recordes do centro de treinamento, porque Que eu legal. me dediquei a desenvolver isso. Essa é a maneira como eu comecei a gerir a minha carreira. Poxa, se eu tenho uma pequena possibilidade, muita gente fala de potencial, né? Eu sou muito procurado por atletas jovens ou amigos de atletas, ou enfim, de gente que quer indicar um atleta para algum projeto meu, falando que o cara tem potencial e tal, não sei o quê. Eu acho que assim, se teu potencial é grande, é irrelevante, cara, no final das contas. A tua vontade de desenvolver o potencial que você tem, seja lá qual ele for, é que é determinante para você ter sucesso em alguma coisa Sem na vida. dúvida. Eu acredito muito nisso. Se você tem uma vontade indomável de desenvolver o seu potencial, por menor que ele seja, a chance de você ter sucesso é enorme, cara. Por mais que pareça algo distante, a chance de você ter êxito na vida, no que você escolheu como missão na tua vida, vai ser grande. Concordo plenamente. Você é um cara religioso, né? Dá para perceber alguns depoimentos teus no teu próprio Instagram e tal. Mas você acredita em destino? Você tem alguma superstição? Você tem algum mantra? Da onde que você, como é que você busca ajuda ou força em momentos de dificuldade num treinamento, ou durante uma prova, alguma dificuldade mais específica envolvendo a bicicleta? Não estamos falando aqui de nada muito grande na nossa vida, mas nessa tua carreira de campeão. Eu não gosto de me autodefinir, né? Não que as pessoas não possam fazer isso, mas eu não gosto de me autodefinir como uma pessoa religiosa. Uhum. O que eu tenho é uma fé muito forte que eu busco crescê-la, que eu busco acrescentar essa fé em Deus. E isso me ajuda muito a enxergar o meu papel nessa vida. Então, independente do que acontecer, eu busco fazer o meu melhor como uma pessoa cristã. Se eu tenho sucesso ou se eu falho, para mim não faz muita diferença. Quando eu entendo que essa vida ela é uma experiência passageira para mim, e que tudo está contribuindo para o meu bem, tudo está agregando para o meu crescimento espiritual, fica mais fácil para eu encarar os momentos difíceis. Isso, obviamente, eu estou falando dentro do conceito, do meu conceito espiritual. Obviamente, quando você vive o teu dia a dia, eu ainda fico estressado, eu ainda fico nervoso, eu fico triste, às vezes eu fico abalado, às vezes eu fico angustiado, mas o que eu busco é entender a vida dentro dessa ótica, de que as coisas que eu faço e realizo, elas fazem parte de um plano que é muito maior do que o meu, e é por isso que fica mais, eu não vou dizer mais fácil, fica menos frustrante lidar com as suas falhas, né? Ou com os momentos difíceis, ou com perdas, com qualquer coisa que seria muito negativa para uma pessoa que não tem essa visão. Então, é como eu acredito na minha vida. Então, assim, eu não acredito no destino. Acredito que eu tenho uma escolha em tudo que eu vou fazer na minha vida o tempo inteiro. Eu não acredito que eu esteja... eu não fui predestinado a ser, por exemplo, eu não fui predestinado a ser um campeão mundial. Deus colocou várias oportunidades na minha vida
e eu tinha sempre uma escolha de usá-las ou de não usá-las, de seguir para a direita ou para a esquerda, de tomar as minhas decisões. E quando eu busco tomar as minhas decisões segundo um olhar divino, segundo um olhar bíblico, eu acredito que a minha chance de ter um crescimento espiritual e acompanhar as outras áreas da minha vida dentro desse pensamento é muito maior. Então essa é a maneira como eu enxergo, né? Isso eu geralmente eu tenho enfim, alguns ambientes que eu compartilho da minha fé. É uma coisa que dentro da minha carreira eu compartilho implicitamente, porque eu não acho que as pessoas, enfim, precisem receber isso de uma forma, talvez com repulsão. Então, eu falo de maneira aberta quando eu acho que é um momento ou um meio de falar de maneira aberta, mas para mim é o que tem de longe a maior importância na minha vida, é o que me faz olhar para a minha vida com um olhar diferente, é o que faz eu ponderar as minhas ações, a minha fala de um jeito que sai um pouco da minha egocentria e traz para uma visão um pouco fora de mim, né? Tá certo. Henrique, agora já para a gente entrar na reta final aqui do episódio de hoje, qual que é a melhor coisa de ser campeão mundial? Que é esse momento que você está mais curtindo, depois que você, enfim, está agora com o direito de usar a camisa do arco-íris? Qual que é a coisa mais legal, assim, que você está curtindo, enfim, que você está curtindo? Pode ser a coisa mais leviana ou a coisa mais importante, assim. O que você mais curte? Que você chega à noite para a Isabela e fala, puta, olha que legal, sei lá, teve um jatinho hoje me esperando aqui no aeroporto internacional de Petrópolis para me levar para o centro de treinamento da Red Bull, e agora eu vou ficar lá no andar tal. O que tem, assim, que você mais curte? Cara, sendo muito sincero, Alberto, tem muita coisa bacana, assim, o carinho das pessoas, são as oportunidades que aparecem para você realizar coisas novas, projetos novos. Então, poxa, tinha muita coisa que eu tinha no papel há anos e anos e não conseguia avançar. Bum, fui campeão mundial. No outro dia tá todo mundo batendo na minha porta e querendo fazer. Então, assim, isso é muito legal. Tem uma coisa que acho que, assim, no ciclismo, acho que as pessoas às vezes não conseguem dimensionar. Eu acho que eu mesmo não conseguia valorizar tanto isso ou dimensionar tanto isso, que é a camisa de campeão mundial, cara. Colocar a camisa para treinar, então, eu tô te falando agora, eu tô arrepiado aqui, cara, é um negócio assim que eu me olho no espelho às vezes, cara, e meus olhos marejam, assim, cara, eu olho e sorrio, porque tem um simbolismo tão forte, tão pesado naquela camisa branca com as listras, que assim, é o mais é difícil explicar, cara, mas é assim, é o título, né, é o jeito de você ser reconhecido de mais honraria no ciclismo. Então, alguém te falar que Henrique Avancini é campeão mundial, é o máximo que dentro do universo do ciclismo você consegue alcançar. Então, assim, me olhar no espelho às vezes de manhã para treinar é um negócio que é legal, cara. Isso é legal pra caramba. Mas, assim, voltando, só para concluir, voltando, né, dentro até do conceito do papo que a gente tá batendo. Para mim, o mais legal, cara, é poder compartilhar a mensagem que eu tentava compartilhar já, mas que eu ainda não tinha vivido, era um conceito meu, era uma coisa que eu acreditava, e compartilhar para as pessoas, entendeu? A minha carreira hoje, eu sei que faz diferença para a vida de muita gente. E isso é legal demais, cara. Isso, poxa, qualquer perrengue que eu tenha passado, qualquer lesão, qualquer acidente,
é fichinha, cara. Quando você vê que você inspira as pessoas, que você atinge as pessoas além de ser alguém agradável para elas, além de ser alguém, pô, que elas admiram, que elas torcem, mas alguém que toca mais profundo, assim, que inspira de uma certa maneira, e isso é impagável, cara. Isso é surreal, assim, é uma coisa que eu não sei explicar com palavras, e é muito, muito maneiro, isso é muito especial, isso é a coisa mais legal que eu acho que eu vou viver no esporte. Acho que nada, poxa, acho que eu posso ganhar outro título mundial, poxa, posso ser campeão olímpico, posso ganhar o que for, cara. Essa sensação é imbatível, alcançar essa vivência assim é animal, cara. Isso é muito legal. Isso para mim fez esses 20 e poucos anos em cima da bicicleta valerem Terem super a valido, pena, né? assim. E isso você só descobriu agora, depois que caiu a ficha que você era o campeão mundial. Você não tinha ideia de que você vivenciaria isso. Não sei se era descobrir. Acho que assim, tem a diferença entre você ver alguma coisa e tocar alguma coisa. Então, assim, antes eu via isso, né? Eu via como uma possibilidade. Depois que você toca, depois que você sente, é diferente, cara. A amplitude da sensação é outra. Então, acho que hoje, assim, eu sinto isso. Eu posso tocar isso, eu posso sentir isso de uma forma muito, muito clara. Então, veio só depois do título mundial, ou dentre esse ano, né, com os resultados marcantes, os resultados foram crescentes, e isso foi aumentando cada vez mais. E acho que a partir de agora é uma nova fase na minha carreira, na minha vida, aprender a viver com isso, né? Claro, Passa a ser uma... ninguém te tira mais isso, né? Você pode até É, perder o título de campeão mundial nesse ano, mas você já foi campeão mundial em 2018, né? exato. Você tem medo de quê? O que é a coisa que mais te dá medo? Cara, olha, sinceramente, eu tenho muito respeito pelas coisas, prudência, mas sendo muito sincero, hoje eu sou uma pessoa de pouco medo, cara. Você Eu acha já que isso é tive, fundamental para o cara ser campeão no teu esporte, que é um esporte enfim, que você precisa enfrentar o medo, né? Porque a queda tá iminente a qualquer segundo, né? não, o risco de queda eu não associo com medo, cara. O Aham. risco de queda eu associo às vezes com prudência, é, enfim, com a experiência da dor em si, mas o medo seria assim, eu deixar de treinar em algum lugar por eu achar que aquele lugar é perigoso demais para mim. Ah, entendi. Então, Você não assim, tem isso. não, Aham. isso eu não tenho, cara. Durante muito tempo durante muito tempo não, mas teve um tempo na minha carreira que eu tinha muito essa coisa de, poxa, e se minha carreira acabasse? E se, poxa, eu fosse atropelado? Aham. E se, cara, eu não pudesse fazer mais a coisa que eu mais amo? E, e aí eu tive algumas experiências que me libertaram disso, cara. Muito envolvido com esse meu lado, né, na minha parte mais espiritual, mas que eu me libertei muito dessa coisa do e se eu perdesse alguma coisa, se eu perdesse alguém, se eu deixasse de poder fazer algo. Hoje consigo ser muito mais aberto a essas perdas, que obviamente machucam, mas que se acontecerem, cara, eu tô aberto para que elas aconteçam. Peço a Deus Bacana. que peço a Deus que ele seja gentil comigo, mas como ele é. Mas eu não tenho esse medo da vida, cara. Acho que a vida, quando a gente se liberta do medo de perder o que a gente tem, a gente alcança a real liberdade. Ótimo. Cara, mudando completamente de assunto,
eu li, não sei se foi numa revista Contigo, numa revista Caras, uma notinha de que a Liz não vai precisar trabalhar agora pro resto da vida dela, porque depois do título mundial, você agora está com uma conta bancária gigantesca, você vai fazer agora, enfim, você já está com a tua aposentadoria garantida e a da Liz também. É verdade isso? Como é que você lida com a grana? Você está fazendo um pé de meia legal, já você consegue se aposentar, você está andando aí pela serra aí num SUV Range Rover Mega Super Sport. Como é que está sendo essa questão para você? Bom, eu sou muito grato, cara, porque de poucos anos para cá eu consegui solidificar muito a minha carreira, e eu diria até que eu ajudei muito a muitos outros atletas poderem viver bem do esporte hoje. Então isso era um desejo que eu tinha, fazendo o esporte crescer. Fazendo o esporte crescer de uma forma que não fosse voltado a mim. Então eu busco isso, eu busco aproveitar as oportunidades que eu tenho para fazer com que a modalidade cresça. Eu vejo muito, eu gosto muito da analogia do bolo, né? Assim, hoje eu sou o cara que está cortando o bolo, vamos colocar dessa maneira. Eu poderia simplesmente comer o bolo inteiro ou cortar uma fatia muito maior para mim. A minha preocupação como atleta é fazer um bolo maior. Então, se hoje a minha fatia é maior, beleza, eu vou comer bastante. Mas em algum momento, se eu precisar do esporte ainda, e se o bolo for grande, eu ainda vou ter uma migalhazinha que vai me satisfazer, que eu não vou passar fome, uma fatia fina que vai me satisfazer. Então, eu gosto muito de enxergar dessa maneira, de fazer o todo maior e isso me beneficiar. Então hoje eu já colho alguns benefícios disso, muitos outros atletas já colhem os benefícios desse trabalho que eu fui fazendo, e eu sou um cara que eu trabalho mais fora dos holofotes do que nos holofotes. Então isso é uma coisa que só as pessoas que trabalham comigo podem confirmar ou não. Mas eu sou um cara muito, muito trabalhador fora da minha atividade primordial. Então, assim, se alguém vai me pagar para eu ganhar corrida, cara, eu vou treinar muito para ganhar, ao invés de ganhar 2 ou 3 corridas, e além disso eu vou trabalhar muito por trás desse meu trabalho principal. E foi assim que eu consegui construir uma carreira sólida. Foi trabalhando em outros projetos, foi trazendo ideias, foi, enfim, criando coisas que muitas das vezes meu nome nem sequer é associado, mas que internamente dentro das empresas que eu passo eu ganho crédito. E isso acabou fazendo diferença. Eu vivo bem, cara, do esporte hoje, sendo sincero e aberto. Não é um esporte que vive o momento do esporte brasileiro, por exemplo, como um todo. Mas eu diria que está muito mais associado ao meu trabalho mais amplo do que às minhas conquistas esportivas em si. Quando eu olho até no cenário internacional, tem Porque atletas... você ganha dinheiro com esses outros projetos? Não necessariamente. Eu tiro meu sustento de ser atleta profissional, mas eu ganho o meu valor com os meus parceiros através de outros projetos. Sim. Basicamente assim que funciona. Por exemplo, então, no AVA, né, que é o Avancini, Caloi Avancini Team, a gente percebe que tem um envolvimento do Grupo Dorel, que é dono da Caloi, né, faz alguns anos, e que é o teu patrocinador, é a equipe pela qual você corre, né? Então você acaba fazendo, através da tua rede de relacionamentos, pela pessoa que você consegue impulsionar outros negócios. Exatamente. Então, por exemplo, o Caloi Avancini Team, eu emprego 3 atletas, a gente tem 4 staffs fixos trabalhando na equipe. Então, só dentro desse contexto, eu estou gerando 7 empregos automaticamente. Entendi. Então, a minha carreira produz coisas boas. Dentro desse projeto, eu não capto nenhum recurso sequer. Em muitos anos, eu investi muito dinheiro próprio, que era uma
uma coisa que eu gostava e que eu gosto de fazer, então eu invisto muito, principalmente na parte patrimonial desse projeto, mas eu não tenho lucro nenhum, não tenho ambição de chegar a esse estágio com um projeto desse, mas é um projeto que, por exemplo, dentro do grupo Dorel, a nível Brasil, eu ganho muito valor, porque eu estou fazendo um bom trabalho para eles sem cobrar nada. Então, enfim, acaba que o meu relacionamento com as empresas que trabalham comigo hoje são sempre muito profundos. E eu acho que isso é uma das coisas que eu pelo menos considero como essenciais para eu ter alcançado o nível profissional, né, o nível de estabilidade profissional que eu alcancei hoje. Assim, acho que a Liz vai ter que trabalhar, mas com certeza ela vai ter a faculdade já está paga, vai. Não, a faculdade está paga. Acho que assim, ela vai ter uma infância, uma adolescência muito mais tranquila do que a que eu tive. Então ela já está super na frente, não vou dar essa vida mole para ela também, não. Vai ter que pedalar também, Liz. Vai ter que pedalar. Você não sabe ainda, mas você vai ter que pedalar. Você vai poder pelo menos escolher se vai ser full, se vai ser rígida ou se vai ser uma bike de estrada. Mas vamos lá. Quem que é o próximo Avancini? Quem que você enxerga aí que pode seguir os teus caminhos, ou esse próximo Avancini a gente não tá nem cheirando ele não nasceu ainda? Eu sei que você tem uma opinião aí bem crítica com relação à CBC, eu acho que a gente não precisa entrar nesse tema, porque senão a gente precisaria agora aí de mais meia hora para falar disso, mas você enxerga um substituto aí, ter um garoto que possa, como você, um garoto que promete e que eventualmente possa se tornar um grande campeão como você? Cara, eu partindo, né, de mim, eu nunca gostei de ser visto ou de ser comparado a um próximo alguém. Uhum. Então eu também jamais gostaria de apontar para alguém e falar que ele poderia ser um próximo Avancini. O que eu digo assim, um cara que vai ser campeão, um cara que vai ter o destaque que você vai ter. Não tô comparando uma pessoa que seja parecida com você do ponto de vista de tudo. Mas assim, próximo... A gente teve o Medina, né? Vamos dar um exemplo aqui que, né, um dia antes de você ser eleito, lá no finalzinho de dezembro, dia 17, ele se tornou campeão pela segunda vez. E a gente passou tantos e tantos anos tendo bons surfistas. Veio o Medina, ganhou. No ano seguinte, né, se eu não me engano, ou 2 anos depois, ou no ano seguinte veio o Mineirinho, aí depois a gente teve um recesso e agora veio o Medina de novo. Quer dizer, você provou agora que dá pra gente ser, que dá pro brasileiro ser um campeão mundial. Ainda mais a tua história, que é bem uma história de brasileiro, né? Um cara que teve que ir atrás. Você enxerga que a gente está num caminho de ter um próximo campeão daqui a X anos, né? Não precisa ser no ano que vem nem daqui a 2, mas a gente está construindo, tem gente construindo, temos no Brasil talento para isso, que já está competindo, que já está rodando, ou você não enxerga isso, infelizmente? Cara, eu vejo, olhando de um olhar mais amplo. Primeiro, eu acredito que o brasileiro depende muito da referência. Então, a partir de agora, o brasileiro considera uma coisa ser possível ser campeão mundial, porque um outro brasileiro foi campeão mundial. Então, essa proximidade para o brasileiro é uma coisa muito necessária, que em outras culturas muitas vezes não é. Mas o brasileiro, o cara que quebra a barreira, ele abre um precedente que tem uma importância muito, muito forte para as outras gerações, que é de ter referência de que alguém fez, eu posso fazer também. Exato, isso é importantíssimo. Isso ponto. Então, a partir desse ponto que a gente determina, eu acredito que é muito mais possível que a gente consiga ter outros campeões mundiais. Quando você fala se eu vejo alguém em atividade que poderia ser um substituto meu. Hoje eu trabalho com 3 atletas, vou pegar só um desses 3 atletas que é o mais velho, o Edson Rezende. O Edson está indo para o último ano de sub-23 dele. Se eu comparo o Edson
de hoje, com o Henrique Avancini de 22 anos, eu diria que o Edson é muito mais capaz do que o Henrique Avancini de 22 anos. Não necessariamente ele vai dar continuidade aos passos do processo até chegar a um título mundial. Eu acho que ele está muito mais próximo do que eu estava com a idade dele. Uhum. Então, é assim, eu acho que é uma coisa que eu não tenho essa pretensão de poder julgar. Acho que é complexo demais, cara, para a gente poder julgar quem é capaz de ser um campeão mundial e quem não é. Uhum. Quem é capaz de percorrer toda a jornada e quem não é. Acho que é uma coisa muito minuciosa, acho que é uma coisa muito de autodescobrimento, de autodesenvolvimento. Então é muito pessoal. Se você me perguntar se eu vejo alguém, que é uma coisa que, até pela minha história, eu tenho um certo bloqueio, né, de aceitar, se você me perguntasse, tem alguém com um talento natural, com alguém que tem uma facilidade absurda para ser um fenômeno daqui a 5, 10 ou sei lá quantos anos, aí eu diria que não. Mas eu tenho esse defeito, esse bloqueio, né, até pela minha história, pela minha referência, de conseguir avaliar. Talvez se você perguntar isso para um cara, sei lá, para o Nino Schurter, que foi campeão mundial na Júnior, no Sub-23, e começou a bater todos os recordes na Elite, ele vai ter uma visão muito diferente, ele vai conseguir identificar uma pessoa dentro desse aspecto de uma forma diferente que eu consigo, ou que eu não consigo no caso. Mas, enfim, eu acho que é possível, é o que eu tento me esforçar paralelamente à minha carreira, de tentar mostrar o caminho, como as pessoas vão caminhar, como os meus atletas ou outros atletas vão caminhar, é o que vai determinar o quão longe eles vão chegar. Eu acho que eu quebrei uma barreira importante, cara, de poder falar que esse caminho é legal e de poder realmente apontar e mostrar, esse caminho é legal e dá certo, é possível. Então, é uma jornada complexa, longa, mas que eventualmente pode te levar ao topo. Tá. Bom, para a gente encerrar, e a gente vai ter que deixar muita coisa da pauta de fora, quem sabe a gente consegue marcar no seu segundo título campeão mundial, a gente marca a hora que a Alice tiver já por aí. Amém. Eu vou te fazer perguntas rápidas que você tenta responder com uma frase ou uma palavra, para a gente encerrar de alguns temas aqui que eu acho que são importantes e eu tenho curiosidade. Tá. Dedicação ou talento? Dedicação. Qual que é a sua maior qualidade? A adaptabilidade. E qual que é o seu maior defeito? Tenho alguns, cara. Difícil falar. Chama a Isabelle, aí vamos perguntar para ela. Isabelle, qual é o meu maior defeito? E ela ficou na dúvida também, cara. Opa! Ou não tem ou são muitos? Como é que é? Ela falou ocupado. Coitado, vamos desligar. Fala para ela que nós vamos desligar. Um ídolo. Jesus. E uma bike? Uma bike é a minha primeira, porque sem ela eu não teria começado, né? Pô, a resposta é fundamental, legal. Qual foi a tua primeira bike, você lembra? Foi uma... não dá nem pra falar qual bike era, né? Era uma KHS Montana que partiu ao meio e aí meu pai pegou esse quadro, cortou, era um quadro de cromo e fez a minha primeira mountain bike com sucatas da oficina que ele tinha. Então essa trapizunca foi minha primeira bike. Bacana. Redes sociais. Ai, cara, é bom, mas é ruim. Boa. E, na tua opinião, quem é ou quem foi o melhor mountain biker de todos os tempos? Quem é ou quem foi o melhor mountain biker de todos os tempos? Vivo, aposentado, falecido, enfim. Vou falar como biker, exclusivamente... vou abrir um precedente para várias perguntas. Exclusivamente como êxitos, Nino Schurter. Não como atleta, não como pessoa. Como biker, pelos títulos que ele tem. Pegar o resumo do cara, o palmarés do cara, você acha que é ele?
Ele é o melhor. Legal. Show de bola, Henrique. Deixa eu só te fazer uma pergunta que essa todos querem saber e eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Quantas horas que você ensaiou aquele discurso de agradecimento no Prêmio Atleta da Torcida que você fez? Porque, cara, você falou direitinho, você não errou, você passou a tua mensagem, você não gaguejou, quer dizer, porra, você tava com aquilo lá ensaiado, parecia discurso de ganhador de Oscar, que o cara tira aquela papeleta lá que o cara vai lendo. Quanto tempo que você ensaiou aquele discurso? Quantas vezes? Cara, se você me der um texto assim de 10 segundos, quando alguém me manda alguma mensagem para falar, manda essa mensagem, tal, eu não mando, cara. Porque se eu tentar decorar uma coisa de 10 ou 15 segundos, fica horrível, ficou uma merda, cara. Então, assim, eu sou um cara que eu penso muito, né? Eu reflito muito sobre a minha vida, sobre as coisas que eu acredito. Mas, assim, pra mim tem que ser sempre freestyle, cara. Eu tenho que sempre... eu vou falar de tal coisa e que eu chegar lá, que pipocou na minha cabeça, eu vou soltar. Essa para mim foi um desafio, cara, porque hoje eu não tenho dificuldade de falar em público, mas eu fiquei nervoso. Era um momento especial, poxa, é um momento onde a cúpula do esporte nacional tá reunida, a transmissão ao vivo e tudo mais, e um momento, super especial na minha carreira e pra bike como um todo, né? Mas assim... Mas passava pela sua cabeça que você poderia ganhar e que eu vou dizer se eu ganhar, ou você nem pensou nisso? Cara, assim, o que eu falaria se eu ganhasse assim, são coisas que se você parar na rua e me perguntar, dentro do contexto, eu vou te responder da mesma maneira, entendeu? Talvez com uma voz menos trêmula, talvez vou cuidar um pouco mais do meu português, da minha pronúncia, mas assim, vou te falar exatamente a mesma coisa. Então, acho que essa autenticidade, assim, quando você acredita realmente em certas coisas, ela flui ela sai, cara. Você está sendo autêntico, você está falando do que você sabe, do que você acredita, né? Exatamente. Então, eu fiquei feliz só de não ter pipocado e de ter ficado assim muito nervoso e de ter dado uma travada, porque assim, eu não fazer nota para falar, se eu fosse ler alguma coisa, eu sei que ia ficar horrível. Você não fazia nem ideia ou você tinha uma pontinha de esperança que você podia ganhar? Cara, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Assim, sem... que legal, pô, sem nenhuma... Sim. Mas da onde? Por quê? Não, cara, porque assim, eu sabia, quando saiu a indicação... A fidelidade da galera da bike, o engajamento que as pessoas têm com a minha carreira é enorme. Então, assim, é aquela coisa que, voltando lá no começo do nosso papo hoje, não é o fato de ser celebridade esportiva que eu não sou. Pô, se você comparar os seguidores, o que eu saio na mídia, comparado com os outros caras indicados ali, assim, é ridículo, entendeu? Não sou ninguém. Mas quem me acompanha, cara, acompanha mesmo, sabe? E assim, a galera da bike tem muito dessa fidelidade com a bicicleta. Então eu sabia que, assim, eu tô vivendo um momento legal, as pessoas estão felizes por mim, mas acima de tudo as pessoas têm muito orgulho de defenderem a bicicleta. Então, assim, quando saiu, cara, eu sabia que a comunidade da bike vai abraçar isso e eu vou ganhar. Que bom. E assim, eu ganhei com mais de 70% dos votos dentre 10 atletas, né, cara? Então, assim, uma diferença discrepante, né? E assim, não sendo arrogante até, né, explicando o porquê que eu tinha uma certeza absoluta que eu ganharia, cara. Que legal. Cara, Foi muito legal. Quem quiser entrar em contato com você, onde é que qual que é o melhor caminho? É o Instagram, é Facebook ou qualquer um? É você mesmo que responde hoje o teu Instagram, Facebook, ou você já tem uns dublês de Avancini aí que respondem por você? Você dá conta ainda? Não, eu que respondo, mas respondendo as duas coisas. Eu que respondo, mas não, eu não dou conta. Tá. Então assim, imagino. Chegam em média aí entre 50 e 100 direct messages para mim no Instagram e eu respondo às vezes 5, no máximo 10 por dia.
é o que eu consigo atender. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na formulação de alguns projetos meus. O e-mail está associado à minha conta no Instagram, e esse e-mail de contato é para assuntos profissionais ou coisas mais complexas. Quando é o contato com o fã em si, quem alimenta minhas redes sociais é sempre eu. Todos os conteúdos que eu posto sou eu realmente postando. E quando alguém recebe uma resposta que infelizmente não é com muita frequência, sou eu mesmo respondendo. Bacana. Então o melhor jeito de a pessoa interagir com você é através do Instagram? E assim, eu sempre falo para as pessoas, poxa, se você quer perguntar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa, coloque algum comentário de algum post, porque às vezes a dúvida, a sua dúvida é de outras pessoas também. Então, assim, eu estou respondendo às vezes para mais pessoas, né? Exato, então fica mais não tem inteligente. No direct eu infelizmente eu não consigo acompanhar as mensagens e dar atenção individual. E eu acho isso, eu procuro manter, mas por um outro lado eu acho uma coisa, entre aspas, um pouco errada, assim. Porque se eu recebo 50 mensagens no dia e eu respondo só 5, eu me acho um pouco injusto com uma pessoa que às vezes eu não consegui ler sequer a mensagem dela, e muito menos responder. Então, assim, eu procuro primeiro dar atenção eu postei alguma coisa. Quem comentou ali, eu leio geralmente absolutamente todos os comentários, pelo menos quando são próximos à data do post, né? Claro, E tento responder o máximo possível. Quando tem alguma dúvida que parece ser interessante, eu tento responder, porque eu vejo que eu estou dando a atenção individual, mas é uma atenção que pode estar atingindo mais pessoas. Claro. Não, legal. Então pronto, tá? A dica aí, pessoal. Não mandem direct a não ser que você queira patrociná-lo ou contratá-lo para uma palestra, né? Poxa, isso eu já perdi tanta coisa, cara, porque eu não conseguia responder e às vezes eu não conseguia ler. Então, assim, às vezes eu encontro com os caras bravos, né? Porque, eu queria te patrocinar e tal, não sei o que. Cara. Então manda um e-mail que está associado à conta do Instagram do Avancini, pronto. Manda um e-mail. E se não, mande comentários, faça seus comentários nos posts do Avancini. E também não adianta fazer um comentário 2 semanas depois, porque a gente acaba não voltando, né, no post, pelo menos não com a frequência que a gente deveria. Mas é isso, cara. Quer dar um último recado? Quer dar aí uma última palavra aí? Eventualmente momentos ou dias antes de se tornar pai de fato? Pois é. Cara, só te agradecer, Michel. Acho que bate-papo super legal. Seu trabalho traz um lado do atleta que, né, às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar ou de compartilhar, e que às vezes pode ser interessante para algumas pessoas. Então, obrigado, né, pela oportunidade, pelo seu interesse, pelo teu trabalho de fazer isso, né, de uma forma, diria que movida por amor ao esporte. Muito bacana, e mandar um abraço para todo mundo que está escutando. Espero que vocês tenham curtido, espero que alguma coisa pelo menos tenha agregado para vocês. E é isso aí, vamos buscar coisas mais produtivas, maiores, vamos continuar buscando evolução e vamos ver o que a vida traz pra gente. Legal, cara, um grande abraço, parabéns aí pelo futuro nascimento aí em breve da Liz, manda um beijão pra Isabelle, muita saúde, paz e felicidade pra você e se Deus quiser, muitos títulos ainda, cara, que você continue aí usando essa ferramenta bacana aí do teu sucesso para passar essa mensagem que todo mundo agora pôde ouvir em alto e bom som aí saindo da tua própria boca, que é muito legal, e o esporte brasileiro agradece. Valeu, Michel, brigadão e até a próxima. Um abraço. Pois é, pessoal, mais um episódio sensacional do Endorfina Podcast. Que cara bacana. Sabe que eu tive o prazer, eu conversei isso com ele antes de começar a gravação, mas eu tive o prazer de ser convidado pelo meu amigo Ricardinho Hirsch,
que, aliás, um grande obrigado a ele, que foi ele que me conectou com o Henrique. Eu tive o prazer de ser convidado pelo Ricardinho no ano passado, né? Acho que foi 2018 ou talvez 2017. O Avancini não era nem campeão mundial e o Ricardinho organizou lá no Instituto em Esporte, também do meu amigo Cristiano Laurino, uma palestra com o Avancini, e aí eu fui. Cara, eu não consegui chegar exatamente no começo, mas a parte que eu peguei da palestra eu achei o cara muito bacana. E desde então eu tenho me interessado, né? Assim, me interessei em recebê-lo. Aí já fiz o convite a ele, conversei com o Ricardinho, fiz o convite a ele aceitou, mas aí o cara não para um minuto no Brasil. Aí o cara acabou se tornando campeão mundial e isso atrasou tudo, e a gente finalmente agora conseguiu. Mas é um cara que, claro, né, vocês acabaram de ouvir, certeza que valeu a pena toda essa espera, e foi melhor ainda, na verdade, o fato dele ter se sagrado campeão mundial e agora recebido esse prêmio no dia 18 de dezembro como atleta olímpico, como prêmio de atleta olímpico do ano de 2018, porque o cara teve mais história e teve essa vivência aí, principalmente que ele acabou de contar pra gente, né, de essa ótica de ver as coisas através dos olhos de um campeão mundial ostentando a camisa de arco-íris. Então, com certeza um episódio bacana, um episódio que vai ficar aí pra história do Endorfina Podcast. Vão lá nas redes sociais do Avancini, no Instagram, como ele falou, não mandem direct, tá? Ele acabou de dizer, nem mandem e-mail, a não ser que você queira patrociná-lo ou patrocinar um dos projetos dele, enfim. Aí você mande um e-mail, tá lá associado à conta do Instagram dele, mas vai lá, faz seus comentários, marque ele nos posts também que eu vou fazer, ou que eu já fiz desse episódio de hoje, e taguei ele para que ele possa eventualmente interagir com vocês, e digam lá para ele se vocês gostaram, o que vocês acharam, qual é a sua opinião sobre o Henrique da Silva Avancini, que ele e eu ficaremos muito contentes e gratos aí com a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Não se esqueçam de ir lá no endorfinabr.com e dar uma navegada nos links do episódio de hoje, de todos os outros episódios. Lá também você encontra todos os episódios do Endorfina Podcast. E se você quiser apoiar, além de estar divulgando, espalhando, ouvindo, fazendo você mesmo download e assinando esse podcast, se você quiser apoiar financeiramente, vai lá no endorfinabr.com. À direita você vê lá um íconezinho do Apoia-se, o logotipo do Apoia-se, e você consegue me ajudar aqui financeiramente a fazer esse projeto cada vez melhor e cada vez maior, e aí eu fico eternamente grato a você por isso. É isso, pessoal. Um grande abraço, bons treinos e até a semana que vem. Tchau! Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!